Fala galera, eu sou o Mo e bora aí falar dos jogos da rodada que aconteceram ontem, no dia 6 de novembro da NBA. E também vamos falar aí da lista de tarefas que o Kyrie Irving vai ter que cumprir para voltar a jogar no Brooklyn Nets. Bora começar falando aí do jogo 1 que a gente teve, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers. O confronto ali do LeBron, né, com o time que draftou ele lá em 2003, o time que ele deu o título, né, pra mim a maior virada da história da final da NBA e a maior final da NBA, vamos dizer assim, né, com toda a história, toda a virada que teve, que foi o título de 2016 do Cleveland contra o Golden State Warriors. Mas bora falar aí desse jogo. Vitória do Cleveland, 114-100. Agora o Cleveland tá em segundo lugar na Conferência Leste, muito bem, surpreendendo. Mas o Lakers está quase no final da tabela, quase em último, né? Vamos dizer assim, 14º lugar do Oeste. Lakers está em penúltimo lugar da conferência. Destaques aí da partida: Donovan Mitchell com 33 pontos, Darius Garland com 24 pontos e 7 assistências. E do lado do Lakers, lógico que os dois sempre estão aqui, né? LeBron e Anthony Davis. LeBron James, 27 pontos, 7 rebotes. Anthony Davis, 19 pontos, 12 rebotes para ele. E o Westbrook é um destaque, viu? Volto a reforçar aqui no Rodada NBA. Desde que o Westbrook tá vindo do banco, ele tá jogando muito bem. Olha só os números dele. 19 pontos, 10 assistências, 46% de aproveitamento nos arremessos em quadra, 60% de aproveitamento nos arremessos de 3 pontos. Olha só que número incrível. Só que aí, nem tudo são flores, né? Apesar de todos esses números bons, o Westbrook cometeu 7 turnovers, 7 erros ali, 7 vaciladas, vamos dizer assim. Os desfalques aí da partida, do lado do Cleveland foi o Ricky Rubio e o nosso brasileiro Raulzinho. E do lado do Lakers, Dennis Schroeder, Thomas Bryant e Patrick Beverley. Segundo jogo desse domingueira, Chicago Bulls contra Toronto Raptors. Vitória do Toronto Raptors de 113-104. Eles estão disputando ali a quinta posição, porque o Raptors está em quinto no leste e o Bulls está em sexto. Estão colados ali os dois nessa disputa. Os destaques da partida: DeMar DeRozan, 20 pontos, Nikola Vucevic, 18 pontos. E do lado do Raptors, Fred VanVleet, que está voltando aí ao time, 30 pontos, 11 assistências, e o Anunoby de 22 pontos. Ainda teve Scottie Barnes de 19, um ótimo jogo do Toronto Raptors. Desfalques aí da partida: Lonzo Ball, Andre Drummond e Zach LaVine pro lado do Chicago Bulls e o Pascal Siakam do lado do Raptors. O Raptors aproveitou esse jogo que o Zach LaVine não estava jogando. Tudo bem que o Siakam não jogou, mas teve a volta do VanVleet. Jogaram muito Raptors. Terceiro e penúltimo jogo da noite, vitória do Memphis Grizzlies em cima do Washington Wizards. 103 pro Grizzlies, 97 pro Wizards. Foi apertada a vitória, mas poderia ter sido mais. O Memphis deu uma vacilada, viu? Memphis está em terceiro lugar na Conferência Oeste e o Washington Wizards 11º na Conferência Leste. Destaques aí da partida: Monte Morris, 18 pontos, Kyle Kuzma, 12 pontos e 11 rebotes, isso do lado do Washington. E do lado do Memphis, Desmond Bane, 28 pontos, Desmond Bane que vem jogando cada vez melhor desde a temporada passada. Ja Morant, 23 pontos, 9 rebotes. Volto a dizer, o Memphis era para ter ganhado de bem mais, vacilou bastante, quase, viu? 6 pontinhos aí de diferença, quase perdeu para esse Wizards, que estava desfalcado e não merecia vitória nesse jogo, para ser bem sincero. Mas vamos falar aí dos desfalques. Então, como a gente falou, o Wizards estava sem a sua principal estrela, que era o Bradley Beal, e do lado do Memphis, 2 jogadores aí que já não estão jogando, né? Que é o Jaren Jackson Jr. e o Danny Green. E agora bora pro quarto e último jogo desse domingo, vitória do Utah Jazz. Utah Jazz tá inacreditável, inacreditável Utah Jazz. Utah Jazz em cima do Los Angeles Clippers. 110 pro Utah Jazz, 102 pro Clipaço. O Utah Jazz agora tá em segundo. Você está ouvindo direito. Utah Jazz está em segundo lugar da Conferência Oeste, depois de perder Rudy Gobert e Donovan Mitchell.
Sim. E o Clippers está em oitavo da mesma conferência, da Conferência Oeste. Os destaques da partida pro Utah Jazz foram os 3 caras que estão jogando muito nesse começo de temporada pro Jazz. Clarkson com 23 pontos, Sexton com 22 e o Markkanen com 18 pontos e 9 rebotes. Do lado do Clippers, o maior destaque é o cara que está carregando esse time, porque o Kawhi Leonard não joga, mas a gente já fala dele. Paul George, é o Paul George o cara que está carregando 34 pontos e 8 rebotes. A gente ainda teve o Marcus Morris Sr. de 18 pontos. Mas o Paul George, o que o Paul George está carregando esse time na falta do Kawhi é um absurdo. Desfalques aí, o Vanderbilt pro lado do Utah Jazz. E o desfalque do Clippers é quem? Kawhi Leonard, que eu nem vou falar mais aqui, que você que acompanha quase diariamente o Rodada NBA sabe o que eu falo do Kawhi Leonard, dele não tá jogando. Então nem vou falar. Vitória do Utah Jazz destruindo nessa temporada. E bora agora pro tema do nosso episódio. Vamos falar do Kyrie Irving. Depois de toda a treta aí dele ter compartilhado um documentário, um filme antissemita nas suas redes sociais, depois ter excluído, depois o dono e o GM do Nets ter falado para ele pedir desculpa, ele se recusou, aí o Nets soltou uma nota que ele foi suspenso, aí ele soltou uma nota também de desculpa, bem mais ou menos. Falando nisso, eu vou deixar na descrição e aqui no card o episódio que a gente falou detalhadamente aqui no Rebodank sobre todo esse caso do Kyrie Irving, dessa treta, da suspensão dele e tudo mais. Então aqui vamos trazer a continuação dessa história. Depois do último episódio dessa história, que foi o Kyrie Irving soltar uma nota retratando, pedindo desculpas, né, depois do Brooklyn Nets suspender ele por no mínimo 5 jogos, agora, nesse final de semana, a gente teve o Brooklyn Nets dando meio que uma lista de tarefas que o Kyrie Irving tem que cumprir, senão ele nem cogite voltar a jogar pela equipe. Lembrando que o Shams Charania, que foi o jornalista americano que soltou essa lista que a gente vai falar aqui, esses 6 itens que a gente vai falar dessa lista são 6 itens que a gente sabe. Talvez tenham mais itens aí que não foram liberados para a imprensa, não vazaram. Então, no mínimo, são esses 6 itens que a gente vai falar agora que o Kyrie Irving tem que fazer para cogitar voltar a jogar no Brooklyn Nets. Primeiro, o Kyrie Irving tem que se desculpar, não só se desculpar como ele fez na nota dele, ele tem que se desculpar condenando e falando mal e fortemente sobre o filme antissemita que ele promoveu, que ele compartilhou o link nas suas redes sociais. Foi aí que começou toda essa treta. Segundo item, Kyrie Irving tem que fazer uma doação de $500 mil a causas anti-ódio. Terceiro item, Kyrie Irving tem que passar por um treinamento de sensibilidade e principalmente de empatia ao outro. Quarto item, além desse treinamento de empatia, ele tem que passar por um treinamento contra o antissemitismo, especificamente sobre o ponto que o documentário, né, que ele promoveu o link, tratava. Quinto e penúltimo item dessa lista, o Kyrie Irving vai ter um encontro, uma reunião com líderes da comunidade dos judeus. E sexto e último item, Kyrie Irving tem que participar de uma reunião com o Joe Tsai, que é o dono do Brooklyn Nets. E essa reunião é para quê? Para o Kyrie Irving demonstrar para o dono do Brooklyn Nets que realmente ele entendeu tudo o que aconteceu. Ele entendeu que ele não deveria ter compartilhado o link. Ele entendeu sobre o que é aquele link. Não é não ter compartilhado. É sobre o que ele estava promovendo nas suas redes sociais. Que sim, ele como uma figura pública, promover um link daquela maneira acaba influenciando outras pessoas. E ele entender sobre tudo que o Brooklyn Nets está fazendo, sobre toda essa lista de tarefas, vamos dizer assim, e tudo que está acontecendo. Ele tem que mostrar para o dono do Brooklyn Nets que ele entendeu a punição, entendeu o que ele fez, o que ele não deveria ter feito, e demonstrar ali que isso não vai acontecer de novo, né? Que ele realmente entendeu o impacto do que ele fez. E vamos falar aqui, eu tenho minhas dúvidas se o Kyrie Irving vai fazer tudo isso, né? Porque, se vocês bem lembram, que a gente falou no episódio ali do Rebodank, numa rodada NBA falando sobre esse caso, o Kyrie Irving não queria nem pedir desculpas sobre o link que ele falou. Ele meio que falou assim, eu só compartilhei um link lá,
não é sobre tudo daquele filme lá que eu concordo, eu só compartilhei ali pra minha rede de amigos nas redes sociais. Eu não coloquei pra influenciar as pessoas. Meu, você tem milhões e milhões de seguidores. É lógico que tudo que você coloca influencia. E por isso o Kyrie Irving não queria pedir desculpas antes. Aí depois que o Brooklyn Nets foi lá e suspendeu ele por mínimo 5 jogos, aí apertou, né? Ah, e outra, não foi só 5 jogos, não. 5 jogos sem receber salário. Aí apertou no bolso, aí ele foi lá e soltou uma nota pedindo desculpas. Então, não sei o que vai acontecer aqui. Não sei se ele vai fazer todos os itens. Talvez se algum time queira levar o Kyrie Irving, talvez ele até queira ir. Mas a gente não sabe. Kyrie Irving, se tem uma coisa que a gente aprendeu aqui no Rebodunk, vendo o Kyrie Irving, vendo a NBA, é que o Irving é imprevisível. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é lógico, né? Qualquer novidade a gente traz aqui dentro dos temas do Rodada NBA pra falar o que vai virar essa história aí do Kyrie Irving. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa um like aqui pra fazer com que esse episódio chegue a mais pessoas. E não se esqueça, olha aqui embaixo, vê se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreva pra não perder nada de NBA aqui do Rebodunk. Então é isso, valeu, falou!